Nós somos o Grupo 9 e a gente foi apresentado com um case que vocês agora já estão razoavelmente familiarizados, que é a questão da Podbank, uma fintech que ela está buscando entrar muito mais no mercado de crédito imobiliário, visando uma parcela do público que não é a parcela do público que grandes players costumam olhar, né? Então, ela está buscando esse setor menos bancarizado, e para isso ela conseguiu uma série de bases que vêm de diferentes fontes e que buscam compor, e que a nossa ideia é compor uma série de indicadores que vão fazer com que o pessoal de Business Intelligence, a equipe de Business Intelligence, consiga extrair uma estratégia para abarcar esse mercado, né? E aí, o pessoal de BI, eles passaram para a gente principalmente 4 problemas de negócio. Então, eles não sabiam quais os dados que eles tinham dentro da empresa, o que eles poderiam fazer com esses dados não estavam tratados, eles vinham de diferentes fontes, estavam cheios de ruído. Eles gostariam muito que esses dados fossem disponibilizados por assunto, então, de forma que para consumir indicadores, para eles conseguirem montar estratégia, montar planejamento em cima disso, fosse muito mais tranquilo, eles não precisassem lidar com esses ruídos. E eles queriam, além disso, também um catálogo de indicadores. Então, eles tinham elaborado uma série de indicadores que eles entendiam que fazia sentido para conseguir responder a questionamentos de negócio e de estratégia. Eles gostariam que esses indicadores fossem disponibilizados num lake pronto para consumo, né, de forma a facilitar a vida dos analistas. E, além disso, eles solicitaram a criação de dashboards para garantir um insight, às vezes, um pouco mais direcionado, né? E aí, diante desses 4 problemas de negócio, o nosso grupo, ele montou uma solução baseada em 2 partes principais, né? Uma parte cuidando mais de BI e outra parte olhando para a arquitetura. Então, para a BI, a gente está falando de disponibilização de dados para consumo modernizado com a Tina, e aí com insights já gerados e prontos para serem utilizados no dashboard. E na parte de arquitetura, a gente está falando de uma arquitetura toda na AWS também, modernizada, com o que os grandes players têm utilizados, e baseada no Glue e no Athena, como forma de tratamento e disponibilização de dados. E aí a preocupação que a gente teve em realizar 3 camadas de tratamento de dados para garantir que a utilização desses dados fosse a melhor possível, mais fácil, prática e afins. Olhando para a BI mais especificamente, quando a gente estava analisando os dados, a gente chegou em uma série de números e o que chama a atenção são alguns grandes números, né? Então, a gente está falando de uma base com 13,81% de inadimplência. Então, isso basicamente diz que a cada 10 financiamentos imobiliários que são feitos, pelo menos um, você pode ter certeza que a pessoa vai ficar em atraso por um certo período de tempo, e aí a média de dias é de 81 dias, né? A gente está falando de uma concentração da inadimplência nas maiores faixas de renda, então, contrário do que é costume popular acreditar que pessoas com menos renda vão acabar incorrendo mais em inadimplência, na verdade, essa falta de organização financeira acaba acontecendo em pessoas com maior faixa de renda. E a gente tem também, em paralelo a isso, né, que são efeitos razoavelmente opostos, digamos assim, no primeiro momento, mas que acontece também, que é a menor escolaridade. Então, a gente vê que pessoas que não completaram ensino superior e níveis abaixo, né, então, ensino superior, ensino médio e fundamental, elas acabam incidindo também mais na inadimplência. Além disso, um outro ponto super interessante que surgiu quando a gente estava analisando o dado é o fato de que 30% dos inadimplentes têm entre 31 e 40 anos. Essa é a maior concentração em faixa de idade que a gente conseguiu analisar, e isso demonstra algo muito curioso, né? Então, você está vendo pessoas que estão mais ou menos com uma carreira mediamente consolidada, digamos assim, que acabam incorrendo nessa questão, e aí talvez tenham outros fatores que acabam ajudando nisso, mas aí o pessoal de BI consegue fazer a análise de uma maneira um pouco mais estruturada. Olhando para maiores riscos, a gente entendeu que, diante de todas as métricas que o time de Business Intelligence sugeriu, uma daquelas que a gente acredita que vai dar para eles mais informação e que vai dar para eles talvez um direcionamento razoavelmente maior é a questão da ocupação profissional do aplicante ao financiamento imobiliário. Então, a gente tem empregados com baixa qualificação, 20% desses acabam incorrendo na inadimplência, motoristas é 16%, trabalhadores manuais é 15,9%. Então, se a gente está falando de uma média de 13,81%, que já é uma média alta, para empregadores com baixa qualificação, a gente está falando que 2 em cada 10 vão acabar incorrendo em inadimplência durante algum período do financiamento imobiliário deles, né? E aí, olhando também outras profissões, né, outras ocupações que são associadas geralmente a uma menor qualificação, elas também apresentam índices maiores de inadimplência. Então, se a gente está olhando para uma estratégia baseada em redução de custo, em evitar esse tipo de perda, em controlar o apetite de risco que a gente tem, talvez uma maneira seja atacar
esses tipos, ou pelo menos não ofertar tanto para esses tipos de pessoas, para as pessoas que apresentam essa ocupação e focalizar em outros setores. E aí, uma coisa super curiosa que surgiu quando a gente estava olhando os dados é que contadores têm o menor índice de inadimplência de todas as profissões que a gente conseguiu listar como ocupação profissional das bases. Então, aí, de que maneira a gente consegue associar o fato de que as pessoas que geralmente lidam com parte financeira diariamente conseguem controlar, às vezes, melhor as suas finanças pessoais. Aí, voltando para a solução proposta, mas falando um pouquinho mais agora sobre arquitetura, a gente montou um desenho de arquitetura que ele, então, como eu tinha dito anteriormente, ele passa por 3 camadas de tratamento de dado, então a gente começa sendo disponibilizado isso numa camada bronze, ela tem um tratamento de dados, ela vai para silver, mais um tratamento de dados e ela chega na gold. E quando ela chega na gold, ela está pronta tanto para o consumo de Athena e de Business Intelligence, quanto também para os cientistas de dados. E aí, um dos tratamentos que a gente fez, e que foi uma preocupação do grupo, foi transformar variáveis categóricas em variáveis numerais. Então, a gente efetivamente sabe que cientistas de dados eles podem acabar tendo alguns problemas no tratamento de dados quando está falando de variável categórica. Então, a gente quis garantir que esse dado fosse ser disponibilizado para eles da melhor forma. E aí, a importância também de deixar uma documentação bem clara para o time de BI entender o que são os zeros e uns e afins dentro das bases. Além disso, que a gente pode citar como diferenciais da nossa solução, a gente está falando de 3 pilares. Modernização, então, de ponta a ponta na AWS, a gente está falando do creme de la creme, digamos assim, ultimamente, que os grandes players do mercado financeiro e de outros segmentos estão utilizando. A gente está falando de integração, a gente está falando de escalabilidade, a gente está falando de uma gestão de custos razoavelmente fácil, então o FinOps acaba tendo grande vantagem nisso. A gente está comentando também sobre autosserviço, então essa solução ela permite tanto autonomia do time para capturar as informações diretas da AWS, o time de BI, quanto os cientistas de dados. A gente tem indicadores que já vão ser disponibilizados razoavelmente prontos com a documentação para o time de BI, então acaba ficando garantindo um trabalho um pouco mais tempestivo. E falando dos insights, esses que a gente deu uma palhinha, mas que tem muitos mais ao longo da documentação, eles facilitam e criam espaço para uma visão estratégica muito mais fácil, muito mais eficiente e que vai garantir a estratégia da PodBank no mercado, né? E orçamento, né? Tudo isso, beleza, você falou de muita coisa legal, Gabi, mas efetivamente quanto que isso vai custar no bolso? Então, a gente fez um orçamento visando o máximo de eficiência possível, então a gente não está falando de máquinas ligadas o tempo todo, a gente levou, assim, FinOps no cerne da nossa estrutura, do nosso projeto, então a gente está falando de aproximadamente $22 por ano, que frente aos nossos concorrentes aqui, aparentemente é a proposta mais barata que a gente tem, e aí tem suas particularidades também, então se alguns concorrentes comentaram sobre deixar ligado o dia inteiro, esse não é a nossa proposta, a gente está visando dar informações para a Business Intelligence seguindo uma linha de raciocínio que faça sentido com o mercado, não adianta você ter uma coisa disponibilizada 24 horas se o time não vai estar utilizando 24 horas, então tem muito essa questão. E também a gente incluiu um ponto sobre investimento em dados externos dentro dos padrões da LGPD, porque alguns dos indicadores que o Business Intelligence pediu, eles não foram encontrados na base de dados, então, a gente está falando, a gente descreveu esses indicadores na nossa documentação, mas em linhas gerais a gente está falando sobre redes sociais, uso de internet e gastos alternativos, né? Pet shop, aqui, a gente não conseguiu encontrar isso nas bases, mas fica aí o pedido para, se Business Intelligence entender que faz sentido a compra desses dados, a gente volta a incorporar no nosso modelo. Então, em linhas gerais, é esse o projeto, esse foi o time, então a gente tinha 2 programadores de TI, uma PM, uma DataVis e um engenheiro de dados, e essa composição ela foi bem eclética, ela garantiu que a gente estivesse olhando tanto para a parte de negócio quanto para a parte de tecnologia o tempo todo, isso promoveu discussões infinitas e excelentes, e a gente agradece muito o tempo de vocês. Muito bem, muito bom. Parabéns, Gabi. Gabi, grupo 9. Rauhi? Opa, rapidamente aqui, pessoal, boa noite. Gabi, parabéns pela apresentação, muito show. E eu não posso deixar de falar que muito linda, né? Como alguém do marketing aqui, eu acho que achei bem interessante. Eu tenho só uma pergunta sobre a documentação e portfólio de vocês. Acho que você não chegou a falar, né? Como que foi essa etapa aí para vocês? Vocês chegaram a fazer a documentação do projeto? Como que vocês pensaram nisso? Ou não chegaram a pensar também?
a gente fez sim, eu não sei se o pessoal quer comentar, mas basicamente a gente estruturou, fez o código inteiro com comentários, a gente foi colocando num doc do Word e foi editando, contribuindo com cada uma das definições. Então, por exemplo, todos os indicadores de negócio tem lá exatamente o raciocínio de quais campos foram utilizados. Então, eventualmente, se alguma área for olhar aquilo e achar que, putz, não faz sentido, ou criou um campo novo na base, acho que esse pode mudar, tá bem tranquilo para tanto entender quanto alterar qualquer coisa, assim. Então, a gente quis garantir que qualquer pessoa olhando, independentemente se é tecnologia ou não, poderia entender aquela documentação sem perder, é claro, a riqueza arquitetural, digamos assim. Então, tem muito detalhe lá de código, mas também tem muita informação de negócio. É um documento, assim, com mais de 20 páginas, se eu não me engano, que a gente tem aqui no nosso Drive. Legal. Se você puder mandar depois o link para a gente ver, acho que é legal também depois compartilhar, né, os resultados. Mas isso que você comentou é bem importante, né? Tá comunicando de forma que tanto o negócio quanto o técnico consiga entender, né? Beleza? Valeu. Parabéns. Gabi, tudo bem? Primeiro, parabéns, Gabi, time, sensacional. Eu gostei demais da apresentação. Você pode voltar, por favor, naquele slide da arquitetura, por favor, só para eu perguntar uma coisa? Primeiro, parabéns que vocês usaram ali no gerenciamento budgets para avisar, estimar, não só estimar custo, mas limitar ali, controlar os custos, tá? Por meio de mensageria, né? Então, esse controle é bacana, né? Então, além de estimar ali que vocês teriam um custo muito baixo ao longo do ano, né? Vocês controlam o custo para que ele não exceda, né? Mas aí eu vou ser um cara mais chato, né? Eu tô lá na ponta, eu sou um engenheiro de dados, eu sou um analista de dados, e eu tô até alguém de negócio com acesso a dados sensíveis da empresa, eu estou acessando qualquer dado desde a origem lá, e eu quero acessar no Atina antes do Power BI, né? E aí, por algum motivo, na camada Silver, o dado ainda não está 100% agregado, não tá totalmente tratado mais próximo do negócio. Aí eu dou lá um Select All from tabela. E aí o custo, como que você controlaria esse custo, né? E aí, então, pensando nos $5, poderia virar $5 numa consulta. Então, assim, só para visualizar isso, né? Mas os budgets fariam o trabalho aí, né? Mas é legal essa visão aí. E fala um pouquinho do desafio de construir essa arquitetura aí. Respondeu sim, cara. Parabéns. Parabéns por falar do controle mínimo, né? Uma boa prática de qualquer cloud, você trabalhar com controle mínimo e liberando conforme necessário, né? Parabéns. Lembra?
Show de bola, legal, cara. Parabéns, parabéns mesmo. Oi, gente, parabéns pelo trabalho, ficou bem legal. Acho que ficou uma arquitetura bem enxuta, né? O que para uma startup faz todo sentido. Eu senti, eu achei um pouco estranha a abordagem, porque vocês começaram, tipo, já definindo qual era as dores, né? Vocês não passaram o vis, eventualmente, para o cliente poder se servir. Vocês já fizeram uma análise e depois vocês entraram nos dados. Eu não sei se foi essa sequência que vocês usaram, mas no speech ficou meio estranho, porque você fez toda a análise e depois você fez a ingestão. Em teoria, teoricamente, você deveria entender qual é a dor, o que eu preciso ingerir, né? Mas vocês já fizeram uma análise antes. Então, assim, normalmente a gente faz ao contrário, mas ok. Um outro ponto que me chamou a atenção, eu não entendi aqui, não sei, acho que é o Vinícius, né? Você está puxando direto do bucket do fonte para o data lake, sem nenhuma peça intermediária, está direto de um bucket para o outro, tá vendo? Do S3 para S3. Acho que está faltando uma peça ainda, tá não? Tá, tem. Tranquilo. É, perfeito. Teria só que ter um integrador, porque sozinho não vai rolar, entendeu? Perfeito, faz parte. Bem bacana, obrigada. Parabéns, viu? Passou numa role de Falar- acesso, Vinícius? Uma role de acesso? É, Entendi. Tá bom, bacana. Ai, gente, acho que só vale comentar o que você comentou, só vale comentar um pouquinho o que você falou, Ale, sobre a escolha de falar primeiro de negócio e depois falar de arquitetura, digamos assim, foi porque a gente pensou assim, o nosso cliente é business intelligence. Business intelligence não necessariamente vai entender todos os termos técnicos. Então, se a gente está falando com executivos que são de várias áreas, mas que a gente está visando atender um problema de BI, então, às vezes, faz mais sentido a gente falar com que BI vai entender, vai compreender e vai conseguir se interessar mais pela apresentação com isso, do que se a gente começar falando um monte de termo técnico que, às vezes, ia acabar, tipo, puta, não tô interessada mais porque você tá falando um monte de blá, blá, blá que eu não entendo, sabe? Então, Perfeito. Bacana. É que vocês, como vocês já fizeram análise, entendeu? Por isso que eu achei diferente. Acho que tá dando delay. eu acho que tem um pouco aqui do skill também, né, Alessandro? Pode ser, pode ser. Um skill mais de comunicação, tal, Boa. né? A gente, a gente passa a vida toda se comunicando de maneira técnica, né? E às vezes depois tem que inverter a Tem que ordem das inverter, é coisas. verdade, mas Aí ficou a tem gente apresentação em jovem si, técnica aqui, mas é que já tem o ficou pensamento show. invertido, né? Ficou show. É Um que pouco disso. ficou meio estranho, só saiu do insight e depois foi pro dado. Mas ficou legal, viu, gente? Parabéns. Bom, eu estou gostando de ver a diversidade assim da abordagem, sabe? Porque a proposta da Pod Academy é da democratização mesmo, para quem tem o skill técnico, para quem não tem, para quem está fazendo transição de carreira, né? A gente já teve caso aqui que eu lembro no churrasco ali que a gente fez, que a menina estava toda feliz, que ela fez veterinária, mas passou no Santander para analista de dados, tal, sabe assim, é transição mesmo, tal. E aí a gente vê aqui claramente, mas está bem todo legal. mundo absorvendo, né? Muito bacana. A gente tem um inconformismo assim, Alessandra, que parece papo de maluco, né? Olha, o mundo vai virar puro dado, né? A taxa de natalidade não vai aumentar, vai diminuir. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer com dado, não faço porque falta gente. Aí tem um monte de gente formada, inteligente, com vontade de aprender as coisas, tal. Aí não passa na entrevista, não serve. Pô, peraí. Não faz sentido nenhum essa conversa no mundo, né? O Perfeito. negócio crescendo exponencial, a mão de obra diminuindo. Aí, E né? é um negócio super democrático. A tecnologia ela é muito democrática. Hoje, quem quiser vai lá, tem uma série de, enfim, cursos, literaturas. Eu acho que é legal ter vontade e ir atrás mesmo, tá certo? E a gente está vendo isso aqui, né? Que é Durante bacana. Que tudo aqui é junta bacana. até os visioning, né? Cada um tem uma visão, isso se complementa e dá mais riqueza. Bem bacana. É isso.
eu acho que só um comentário que a gente achou que vocês fossem perguntar sobre quais dificuldades a gente passou no caminho, e aí a gente... Conta aí, conta aí. O nosso grupo, ele foi formado na semana passada. Então, tinha o Exato. Vinícius, o Alê e o Felipe, que eles estavam num grupo que acabou uma galera não participando, tinha eles três fazendo as coisas. E eu e a Sam, a gente, assim, e eles eles de tecnologia, assim, na veia. E tinha eu e a Sam, que é tipo um negócio, a Sam é DataVis, eu sou PM, sabe? Num grupo que o pessoal de tecnologia não estava participando, assim. Então, tipo, aí a gente ficou meio órfão, eles estavam órfãos de negócio, a gente estava órfão de tecnologia, e aí rolou fazer encaixe assim, na semana passada. Aí fiz a função do Scrum Master, né? Que é tirar legal. impedimento. Tirar o impedimento, fui lá, né? Conversando com o Vinícius. Ei, Vinícius, vamos tirar esse Muito impedimento bom. aqui. Mas ficou show, viu, gente? Ficou muito bom mesmo. Legal, gente, muito legal. Fiquei muito feliz com o conteúdo como um todo, a diversidade de foco, mas no fundo de todo mundo fazendo. Isso é muito bacana. Bacana mesmo.